E falando do Bihab na área. E hoje eu vou falar sobre como as camisas de futebol evoluíram. Como essa camisa da Argentina aqui que eu tô usando é de 2024. Não me dá nem boas lembranças. 4-1. Só vou tirar aqui pra não dar uma sorte para esse vídeo. Eu só não vou mudar não. Eu vou mudar depois daqui a pouco. Então, esse vai ser o vídeo que eu vou assistir react. Porque eu tô fazendo um vídeo assim de react. Sendo que o notebook tá aqui, eu não posso gravar com uma telinha aqui embaixo. Por causa que aquele appzinho lá que coloca uma câmera ali, toda hora, a cada 10 minutos, ele sai. Então aí fica muito chato para fazer. Então vai ser assim no novo modelo de fazer vídeo. Até quando eu usar uma câmera profissional, editores melhores, aí eu vou começar a fazer vídeo melhor pra vocês. Eu acho que eu vou editar esse vídeo aqui. Então deixa o like, se inscreve e comenta de cabeça de um milhão. Lembrando, vídeo do Eurofoot, um canal super bom, né? Pra gente assistir, né? Então deixa o like no canal dele, viu? Pra chegar a 2 milhões de inscritos. Ajudar o mano, né? Que tá me precisando. Então bora. Hoje, os uniformes de futebol são basicamente um artigo de luxo, custando cada vez mais caro e servindo não só como Pera, camisa como que tá aquela camisa lá de mesmo? luxo, custando cada vez 935, baratinho, pô. É basicamente o preço do tablet da minha mãe, só que bem mais caro, né? mais caro e servindo não só como camisa para jogar bola, mas também como item de colecionador e até peça de moda. Mas nem sempre foi Pedro assim. Silveira. Os uniformes pareciam mais pijamas e teve até time jogando de gravata. Exatamente, por isso hoje pijamas. Teve até Olha o cabelo desse mano aqui. Isso aqui é touca ou é o quê? É boné? jogando de gravata. Ou chapéu? Exatamente, por isso hoje a gente vai passar pela história do futebol para contar um pouco sobre a evolução dos uniformes, desde os primórdios lá quando eram feitos com materiais pesados, Materiais basicamente pesados. comprado assim o que tinha nas lojas, até virar a indústria Bilionária. Meu irmão, como assim camisa pesada? É camisa de peso ou é camisa com mais lã? bilionária de hoje em dia. E para começar, a gente vai lá onde o futebol deu seus primeiros passos e, claro, os uniformes também, a Inglaterra. Inglaterra. Antes da gente ter regulamentos complexos ali que dizem o que os clubes podem ou não podem colocar nos seus uniformes, o futebol meio que era uma terra sem lei. Pera aí, gente. Sai chiclete miserável. Ou não podem colocar nos seus uniformes, o futebol As equipes não tinham um design de kit padrão. Os jogadores costumavam usar cores e estilos diferentes. Muitos jogadores de futebol também jogavam de cricket, então recorreram ao uso de seus brancos e cricket significadas. meio que era uma terra sem lei. A gente está falando da segunda metade do século XIX. Tá pega, o futebol era dessa época aí, era. Sequer estavam reunidos numa federação lá na Inglaterra e basicamente cada um seguia as suas próprias regras. E nesse começo no futebol da Inglaterra, a gente teve muitos times que surgiram ali de trabalhadores de fábrica. Arsenal. E também muitos criados ali por jovens que estavam na escola. E os uniformes dessas escolas inglesas acabaram sendo a grande inspiração. Como assim? Tottenham foi criado por alunos? Alunos de escola? Para o que seriam as primeiras camisas de futebol que a gente teve na Inglaterra. Talvez até por isso, naquele começo, ao invés de bermudas, né, que mostrassem as pernas, a garotada jogava ali de calça e Quê? até usando cinto. Já as meias eram feitas de lã, né,
Ô, velho, jogar de lã. Lã. É melhor assim costurado mesmo, né, gente? Costurado, né? Você podia contar com coisas como chapéus, Ah, é chapéu. gravatas. Exatamente, cara, gravata. Olha só a estica que era esse uniforme da Juventus. Ó, o logo da minha igreja aí, ó. Da minha igreja evangélica aí, ó. Esse aqui é meu pastor, esse aqui sou eu, esse aqui é meu pai, esse aqui é meu tio, esse aqui é meu. Lá em 1897, inclusive já é até alguns anos depois desse primórdio que eu tô contando pra vocês, mas o pessoal tá ali usando gravata borboleta. Mas basicamente a ideia era que nessa época os jogadores ali usavam o que tinha. Então a roupa do corpo mesmo, ou que eles estavam usando ali de uniforme pra escola e tal. E até por isso Pera, eles deixa eu falam ver que o é que o tá escrito ali. mesmo, ou que eles estavam usando ali de uniforme Charterhouse School. pra escola e Ó, tal. para E até por isso mancha no eles não usam inglês. calça, né? Então é basicamente o que acontece numa pelada qualquer hoje em dia. Cada um vem com a sua camisa ali. E o que que faz pra diferenciar os times, né? Na minha cidade chama pelada ou fute de cria. Aqui ali embaixo tem uma quadra ali e a gente joga sempre bola lá. E ali sempre tem menino jogando bola. Jogar descalço é raiz, mas só que arranhou meu pé ontem, velho. Cortou. Não fez ponto. Os babeiros Graças ficam a Deus. diferentes ali, os coletes, né? Pra diferenciar as equipes. Naquela época, o que se fazia era botar os caras vestindo gorros, né? Ou chapéus. Faz isso não, moço. É só fazer isso aqui, ó. Ó. É só fazer isso aqui, ó. Vira a camisa, moço. Faz um time. Vira a camisa. Vira a camisa. E joga com. Ficou estranho, né? E colocar a camisa. Ou sem camisa ou com camisa. Então, é assim que a gente joga bola ali na quadra ali. Na praça do Cacau. Bora. Depois dessa vergonhice, bora pro vídeo. Bonés coloridos ali para conseguir diferenciar os times. Olha que insano. Então, nesse primeiro período, sequer existiam uniformes em si, né? A gente tá falando só do que era a moda básica, digamos assim, que os caras chegavam para jogar bola. Os primeiros uniformes de verdade só foram aparecer lá para 1870 e eles eram feitos ali de algodão ou lã, o que obviamente são opções horrorosas para uma camisa de futebol que sua, né? Então fica empapada ali e com lã ou algodão fica pesadíssima e também na chuva. Além do que os uniformes eram largos, então supostamente era ruim porque os jogadores conseguiam se puxar, né, segurando a camisa mais facilmente. Os acessórios na cabeça que antes diferenciavam as equipes, agora ficaram mais só para diferenciar os goleiros que tentavam vestir os mesmos. Yashin? Agora ficaram mais só Olha o Yashin aqui, gente. Olha o Yashin. O goleiro do Russo aí. Russo é da Ucrânia. para diferenciar os goleiros que tentavam vestir os mesmos uniformes do restante da rapaziada, né? E geralmente botavam uma boininha, tipo o Yashin mesmo, para deixar claro que eles eram os arqueiros, beleza? Já as golas das camisas eram bem variadas, mas era bem comum aí. Eu sou esse time. Everton. Cordão ou até com botão nessa parte aqui perto do pescoço. Depois a gente começa a ter ali uma diferenciação maior entre o goleiro e o resto do time, né? Não mais só pela boina, mas sim pela cor da camisa. Então os goleiros no começo ali usavam geralmente azul. Mostrando os ovos, é. Então, Olha lá, olha lá. Lá ele. Ele. Não. Deixa eu colocar direito aqui, velho. O povo jogava boa. Olha o meu tio. Olha meu tio aqui, gente. Peguei pesado agora. no começo ali usavam geralmente azul ou vermelho para se diferenciar do restante da equipe. Depois começaram a usar verde também. E pelo menos na Inglaterra se tornou a cor principal mais utilizada, né, para os guarda-metas. Enquanto para o restante dos times a cor mais usada era o branco, por um motivo muito simples. Nessa época não tinha fabricação própria das camisas e também não tinha fornecedora de material esportivo. Os clubes
literalmente iam numa fábrica têxtil ali da região, ou numa loja, né? E deve ser massa, né? A gente trabalhasse em 1910, 1945. E o que tinha disponível. E o que tinha disponível com mais tranquilidade era uma camisa branca, toda branca, sem nada, e era isso que eles compravam pra jogar bola. Ainda falando em cores, né? 4 minutos de vídeo. desuso foi o rosa, que no começo E foi 10 do meu bastante vídeo. utilizado, e vou falar mais disso depois. E outra foi o preto, simplesmente porque era a cor que vestia o árbitro. Inclusive, talvez você não saiba, mas na Inglaterra era proibido usar uniforme preto até essa regra cair em 1992 com o advento. Com o lançamento da Premier League inglesa em 1992. Pera, Premier League é de 1992? Meu pai é mais velho do que a Premier League, basicamente. A FA, deve ser a FIFA, né? Decidiu retirar a proibição de clubes usando preto. Após a decisão, começou uma moda de camisas totalmente pretas, com Manchester United liderando o caminho em 1993 ao kit todo preto e amarelo. É camisa de presídio, é? Quando as camisas eram coloridas, né, geralmente elas apresentavam as faixas, né, verticais, Burley. ou horizontais, ou elas eram divididas ao meio, metade da camisa de cada cor, ou com aquela divisão em 4 blocos, assim, digamos. Nesse período aí era muito difícil os clubes optarem por algo um pouco mais ousado, mas aconteceu, por exemplo, nessa camisa do Bolton aí. Pelo amor de Deus. É camisa de dormir, é? Apenas, né, não se fazem mais uniformes como antigamente. A gente está num período onde as camisas eram basicamente lisas, né? Elas não tinham nada além da própria cor do tecido. E aí no final do século XIX, Camisa do Brasil, ó. apareceu os primeiros ali uniformes usando o símbolo do clube. Já a numeração dos jogadores atrás da camisa só foi vir muito mais tarde. Teve uma pessoa aí que falou que teve um jogo, acho que era algum time da Inglaterra, que o outro time usava só de número 1 ao 11 e do outro time era do 12 ao 20 ao 24, 20 até 30, eu acho. Na Inglaterra, ela apareceu numa final entre Manchester City e Everton em 1933. Só que é uma loucura porque hoje a gente tem, por exemplo, dois times jogando, cada um tem sua camisa 1, cada um tem sua camisa 10, né? Mas naquele início, eles estavam testando esse sistema de numeração e eles pensaram que tu não podia ter dois números iguais dentro do campo porque poderia ser confuso. Então o Everton usou números de 1 a 11 na partida. Isso! Essa regra aí, ó. Números de 12 a 22. Ah, é 22. Em 1939, que na Inglaterra aí os números acabaram virando obrigação, né? Eles tinham que aparecer atrás da camisa. A gente avança um pouquinho no tempo para passar pelas duas. Já começou as doideiras aqui da minha rua. Domingo à tarde, né? Então, tinha... Pera. Tem time que já jogou na Guerra Mundial, é? Guerras mundiais, né? E chegar mais ou menos ali na década de 50, quando os clubes começaram a inovar e usar rayon, que é uma espécie Rayon? de tecido artificial que permitia o uso de cores mais vibrantes nas camisas, né? Então esse material, inclusive, conseguia refletir. Ao jogar sobre holofotes, viu a brilhante e reflexiva naquele torneio usada pelos adversários. Eles foram feitos de tecido rayon, uma mistura sintética. Eles viram um material que também podia ter cor mais ousada ou vermelho mais brilhante. Blush gostou deles e pediu alguns. Refletir um pouco da iluminação dos estádios e fazer com que as peças tivessem mais brilho, né? Que projetassem mais. E por incrível que pareça, isso dava uma leve vantagem para os clubes que utilizavam esse material, principalmente em jogos noturnos ou com chuva, porque tu conseguia reconhecer o teu companheiro. Ryan e Jonathan. Mais facilmente. E a partir desse momento, com o esporte ganhando cada vez mais popularidade, qualquer mínima vantagem começava já a valer a pena, né? E isso foi levado também para a fabricação
5 clubes sul-americanos que foram influenciados por clubes ingleses. Mas nessa década de 50 começaram a aparecer algumas golas mais naquele formato em V, assim, sabe? A adoção de materiais mais leves nas camisas. Camisa de Bob começou a ser Charlton. maior, e também os shorts começaram a ficar mais curtos. E isso aí aparentemente foi influência vindo da Europa continental, especialmente da Hungria e de países do Mediterrâneo. Na década de 50 a gente teve outro evento que ajudou muito a evolução dos uniformes, que foi o início da Copa Europeia, exatamente. A gente já contou no canal pra vocês como que a gente teve a primeira edição da Champions lá em 1955. Vou fazer o vídeo daqui a pouco desse daí. Clubes de diferentes países se enfrentando, essa troca cultural ficou muito mais fácil e mais frequente. Então uma ideia, uma inovação que surgia num país não ficava mais restrita àquele território. Só diferente dos outros. Indo muito pro exterior, começou a ter um intercâmbio de ideias ali. Foi nessa época que a marca Umbro! deu um passo muito importante para a popularização das camisas de futebol. Eles lançaram um kit que era voltado para o público mais juvenil ali, mais pra cima, Juvenil. que basicamente tinha como se fosse uma réplica do que os jogadores usavam em campo, incluindo o meião, o short e a camisa. Então era um kit de futebol. Não é melhor você pegar. Vou precisar pegar. Como assim? Pegar um kit assim, tipo assim. Dos. Não é melhor fazer assim, não. Tá derrapando. Tipo assim. Você pegar o kit assim, como seu treinador. Assim, camisa 10 com 10, short 10, camisa 9 com 9. Deveria ser assim, né? Completinho e é considerado o primeiro que estava disponível à venda para o público. As opções eram de clubes ali da elite inglesa, então a gente tinha Tottenham, Manchester United, Arsenal e alguns outros, mas aparentemente foi só na temporada 74-75, não faz Tá, nem pega. tempo atrás, né? Que o Leeds se tornou o Leeds. primeiro clube a vender os próprios uniformes para o público. Então os torcedores do Leeds supostamente foram os primeiros adultos ali a poder comprar as camisas do seu time. E foi um momento chave nessa comercialização do futebol, porque a gente teve ali um clube basicamente começando a ganhar dinheiro com algo que eles não ganhavam antes e ainda conseguindo dar satisfação pro torcedor que se sentia mais próximo. Tá, pega. Como que vai saber o placar? Aqui, parece que tá ó. Vestia a camisa e os caras também jogavam em campo, né? Então ali basicamente a gente tá vendo esse movimento da Umbro, do Leeds, como o princípio de toda uma indústria que veio depois. E assim como também é hoje, essas camisas vendidas pro público eram feitas com material. Existia Nike não, era? Deixa eu ver aqui. Que ano que foi Nike? Nike foi. Lançado. A Nike Inc. começou em 1964 com Blue. Ela mudou o nome para Nike e adotou o logotipo Shoes em 1971. O primeiro tênis da marca Nike Cortex foi em 1972. Então, meu avô é mais velho do que a marca Nike e Adidas. Adidas. Meu avô só tinha 4 anos. Foi em 1920. Só que a fundação oficial foi em 1949. A marca Adidas foi oficialmente lançada e registrada em 1949 por... Ixi, não vou falar esse nome não, velho. É melhor deixar quieto, né? Um alemão. Muito inferior às camisas que na verdade são utilizadas pelos jogadores nas competições. Pera, antes de voltar, deixa eu ver o que estava escrito ali na negócio da Nike mesmo. Ou do Adidas.
Pá. Eu vou ler aqui, por causa que é um alemão. Não vou falar qual é o nome dele, não. Não vou falar esse gesto, não. Após a separação da empresa que ele mantinha com seu irmão Rudolf Adalest, que fundou a Puma. Olha, parcerias feito por irmãos. Né? O relato é de que eles economizavam o máximo possível no material das camisas para o público. Elas eram feitas de nylon e os números eram adicionados com uma técnica de calor que não era das melhores e fazia com que depois de algumas poucas lavagens eles já saíssem, entendeu? Já descolassem ali. É adesivo, é? Falando aqui com foco na Inglaterra, né? Não quer dizer que essa linha temporal é representativa do mundo inteiro, mas acho que dá uma boa visão geral do que aconteceu. Eu também tô falando aqui do começo das vendas de camisas oficiais. Eu não duvido que antes desse movimento do Leeds aí, por exemplo, já tinha alguém criando camisas similares e vendendo lá na frente do estádio, né? A gente não tem muitas informações aí sobre o mercado paralelo das camisas de futebol na década de 50, 60 e por aí vai. E como eu falei da década de 60, neste momento aí a gente teve o advento de algo que basicamente mudou o mundo naquela época, que foram as transmissões esportivas pela TV, que na maior parte Era rádio, não era? ainda em preto e branco, fazia com que os times usando uniformes monocromáticos O Beckenbauer ficasse mais fácil de diferenciar entre eles, né? Então outros tipos de uniformes ali que tinham listras, que tinham padrões um pouco mais complexos, caíram em desuso nessa época e o simples virou a moda. Só que aí chegando nos anos de 70 e 80, essa simplicidade aí, o minimalismo foi chutado, né? E a gente começou a ter camisas mais ousadas e também a gente entrou na era dos patrocínios. A Admiral foi a primeira empresa a pagar um contrato, né? Pagar dinheiro para fabricar os uniformes de um time, com o Leeds United ainda em 73. Admiral, nome de jogador. Adebayo. Da TV em cores, os uniformes passaram a ganhar mais importância por causa das transmissões na TV, né? E isso passou a chamar a atenção de outras fornecedoras de material esportivo. Ainda nesse ano de 73, o Eintracht Braunschweig, que estava na elite do futebol alemão, foi o primeiro clube europeu a meter um patrocínio na camisa. Inclusive essa história é muito boa, porque as regras da Bundesliga naquela época proibiam o patrocínio na camisa. Isso fez com que o Braunschweig, o clube, mudasse o seu escudo, o seu logo, para ficar igualzinho o logo do patrocinador. E aí eles terem uma boa desculpa para colocar o logo na camisa. Patrocínio de Jesus Cristo, é? Olha lá, uma cruz de Jesus. Sendo indo pro caminho do bem, né? Não indo pro caminho do mal, né? Sendo pro caminho do bem, né? E a Bíblia sempre é bom. Basicamente eles Li contornaram até a regra, adotando Gênesis. o mesmo logo da patrocinadora Jägermeister. Exatamente essa bebida de garrafa verde aí que alguns de vocês já devem ter tomado, né? E aí a primeira camisa Eu do não. Braunschweig com patrocínio, então, era basicamente toda amarela, com o logo gigantesco deles, que também era Fei. do Jägermeister, né? No meio ali. Uma aberração completa, mas foi assim que começou, né? Fei. Aí abriram-se as portas do inferno. Em 1979, Olha a boca, moço. confirmou o seu primeiro contrato com Olha a camisa do Liverpool. Ele é comparar se fosse dessa época. camisa, né? E isso meio que marcou o início de uma era, Bonitinho. onde agora entrando na década de 80, a gente viu uma explosão de patrocínios e sendo difícil encontrar um clube que não tacasse no peito o nome de alguma empresa com letras cada vez mais garrafais. Um grande clube que surfou contra Barcelona. essa maré de patrocínios foi o Barcelona, que talvez vá surpreender muitos de vocês, né? Mas a camisa do Barça não teve nenhum patrocínio até 2006. Nessa época eles acabaram adotando o logo da Unicef, né, fazendo uma ação bem bacana ali. E depois que saiu a Unicef, aí eles quebraram a tradição e começaram a colocar patrocínios normais. Outro clube que entrou nessa foi o Bilbao, que se manteve Pera, sem meu pai tem uma camisa do Barcelona, não sei de como. Eu não achei a camisa, mas achei dessa aqui do Adriano. Vou clicar de novo. Não achei uma do Barcelona, que era, acho que é 2013. Só que achei essa aqui do Adriano, ó. Adriano Imperador, ó. Queria que fosse autografado, né?
Só que é do. Essa aqui é 2009, eu acho. Bonita. Só que. Aqui, ó. Olympiacos. Olympiacos, que não é mais a Olympiacos. Que agora é a Adidas que faz a camisa do Flamengo. Coloquei essa caixa de médico aqui para não cair. Qualquer hora. Na camisa até o ano de 2007. E a gente também tem clubes do lado oposto, né? O PSV Hartberg da Áustria transformou sua camisa basicamente num patrocínio ambulante, né? Tá, pega, eu tô já patrocínio que botar o tem. maior número de marcas possíveis na camisa e se tu olha ali não consegue nem identificar onde é que tá o logo do clube direito. A década de 80 também ficou marcada pela utilização do poliéster na confecção das camisas, substituindo de vez o algodão que tinha ficado lá para trás, né? E era um material muito mais leve e arejado, ajudando no conforto ali para os jogadores durante as partidas. Ele permitia a aplicação de cores e designs mais complexos, tá? E na época também foi um empecilho para as camisas piratas, porque eles não conseguiam basicamente replicar o que era feito nessas camisas de poliéster. Na época, né? Porque hoje Vou ter, gente. por aí são tão absurdas que eu não duvidaria que algumas sejam de qualidade melhor do que as originais que tem nas lojas dos clubes. Eu comprei uma camisa tipo dessa daí, só que nem era original. Reais. Falando de estilo, a gente também começa a ver alguns clubes usando camisas um pouco mais apertadinhas, mais ajustadas ali ao molde do corpo. Tá, pega a camisa tá pesada, né? Década de 80, duas camisas Pera, eu já vi essa camisa em algum lugar da Alemanha. Não é nova desse ano, não? Parece a camisa nova da Alemanha. meio que chutaram o balde de vez ali da inovação dos uniformes. A Holanda de 88 na Eurocopa e a Alemanha na Copa de 90. Era apenas uma dica do que viria pela frente, tranquilo? Porque agora a gente entra na história na década de 90, saudosos tempos, né? E aí os clubes chutaram o balde de vez. Os designs dos uniformes começaram a incorporar elementos, formas e cores cada vez mais ousadas. Quê? E a criatividade começou a rolar entre os formas. Camisa estranha da... Meu irmão, que camisa feia! Camisa parece que foi criada por uma criança de 3 anos. Cores cada vez mais ousados e a criatividade começou a rolar solta com muitos clubes e seleções experimentando inovações ousadas que algumas deram muito certo e outras deram muito errado. Tetra Por Pak. exemplo, essa camisa do Lyon, vocês estão vendo aqui que é uma das coisas mais feias que eu já vi em toda a minha vida. Quando eles queriam experimentar a fundo mesmo, deixar a criatividade assim, atingir um patamar transcendental, quem que pagava o pato? Imagine poder criar Quem vai pagar o pato é o Imagine poder criar qualquer coisa. só com o poder da imaginação. Conheça a base 44. Geralmente é dos goleiros, tranquilo? As camisas de goleiros basicamente foram vítimas, né? Foram ali um laboratório, foram Camisa feia do Flamengo, do goleiro. de design e receberam ali padrões com riscos, manchas e desenhos abstratos que beiravam a psicodelia às vezes. A gente lembra, por exemplo, da icônica camisa do goleiro Jorge Campos vestiu na Copa de 94. Goleiro perturbador. Uma das camisas de goleiro já feitas na história, né? E lembra que no começo dos anos 80, em alguns lugares ali, tinha algumas camisas mais slim? Pois é, agora na década de 90 a gente começou a ter um movimento contrário. E a gente sabe que a moda é meio cíclica, né? Muitas vezes. E foi dos caras usarem camisas mais largas, às vezes extremamente largas, assim, a ponto de cabia 2 jogadores dentro da camisa. Também na década de 90 que os jogadores começaram a usar os seus nomes atrás da camisa. Vou fazer uma pesquisa aqui pra ver exatamente quando que começou isso aí, né? Cara, é muito louco, mas assim, final da Champions de 94. Eu já tinha 4 aninhos, beleza? Quantos? Tu é de 2000. Tu tem 30 anos, né? A partida de 95 já tem. Então esse é um fenômeno relativamente. O Cantona, Beckham. Obviamente botar o nome do jogador atrás da camisa também ajudou nas vendas, já que agora o público poderia comprar ali a camisa do cara que ele era fã e tal. A gente entra no século XXI e essa era do consumerismo também se viu refletida nas camisas de futebol, que tiveram os patrocínios ganhando cada vez mais relevância, tanto em termos financeiros para os clubes, quanto visualmente nas camisas mesmo, que começaram agora a estar sempre lotadas de marcas ali, né? E não só nas camisas, mas também calções, tem marca de empresa,
nome de estádio. Não gosto de usar a camisa que tem, sabe o quê? Nome de alguma coisa no short. Eu odeio esse short aí, tá com fogo. Se pudessem, botavam os jogadores ali com um boné bem grande com a marca na frente, assim, né? O jogador entrando em campo com uma tatuagem removível, com a marca de alguma coisa ali assim. Iria ser feio o Cristiano Ronaldo usar tatuagem, né? É melhor não dar ideia, na real. E voltando a falar de estilo, né? A moda é cíclica. Em algum momento ali da década de 2010, os uniformes voltaram a ser bem coladinhos. Eu tenho essa camisa do Flamengo, por exemplo, é de 2008, tá? 2008 é minha era de 2009. Dela, ela dá uma apertada na cintura. Ela foi feita para ser usada assim, bem coladinha mesmo. A gente teve em alguns momentos camisas tão fininhas que estavam rasgando ali com qualquer puxão, né? E é óbvio que a gente tá falando aqui de diferentes fornecedoras de material. Eu só vou botar pra carregar o notebook antes que descarregue no vídeo, na hora do vídeo. Já peguei o carregador, já posso. Só Deus é amigo em qualquer lugar. Esportivo, diferentes clubes em diferentes países, né? Eu tô dando apenas uma visão geral, é claro que existem realidades distintas ali. Pera, bora ver quanto que tem de porcentagem até o final do vídeo. Tem 6. 6. Agora pra década de 20, digamos assim, a gente tá vendo novamente um padrão de camisas que não são super apertadinhas, mas não ficam tão largas também, né? Um tamanho mais normal, digamos assim. A camisa de futebol, então, foi de algo que o jogador chegava vestindo do corpo, era o uniforme que ele usava na escola, basicamente, para uma importante fonte de renda dos clubes. Por exemplo, quando o Cristiano Ronaldo foi anunciado de volta no Manchester United, supostamente os fãs compraram um assombroso número de 350 mil camisas em apenas 12 horas, o que gerou 32 milhões de libras de receita bruta só de venda de camisa do robô. Isso gera até um debate que no passado obviamente não se fazia, né? Que é a questão ambiental da produção de tanta camisa assim, afinal elas são feitas ali de materiais sintéticos. E pensando nisso, alguns clubes têm se mexido em direção a fazer algo um pouquinho mais sustentável, como é o caso dos uniformes do Forest Green Rovers, que eles fizeram uma versão usando bambu e até outra misturando plástico reciclado e resto de café. Grandes clubes como Liverpool, Real Madrid, Juventus e o próprio Manchester United também desenvolveram cemitério, né? usando plástico reciclado. Manchester United, Liverpool, Juventus e Real Madrid também começaram a fazer camisas feitas de garrafa. Ah, lembra dessa época, 2016, né? Que tem uma foto do Cristiano Ronaldo com camisa longa branca. E a sustentabilidade parece ser outro pilar de algumas camisas modernas, ou pelo menos algo que na superfície é levado em consideração. E a gente também viu as camisas começando a ser utilizadas ali como um instrumento político e de conscientização dos torcedores. Então o Tronço da Noruega, por exemplo, lançou um uniforme com um informativo sobre as péssimas condições de trabalho de imigrantes para a Copa do Mundo do Qatar 2022. Enquanto o Reading fez um uniforme que demonstra na manga da camisa o aumento da temperatura no planeta, já o Arsenal vestiu um uniforme completamente branco para chamar a atenção para a violência entre jovens envolvendo o uso de armas brancas em Londres, enquanto Oxi, o Everton só com isso preta, não branca. vestiu rosa, uma cor que já tinha utilizado lá nos seus primórdios, né, para chamar a atenção para o mês da prevenção. Sabe por que eu vou ficar falando que é camisa de mulher? Porque antigamente, antes de eu lá ele, a camisa rosa era um pigmento estranho do vermelho. Que era tipo o vermelho, só que claro. Do câncer de mama. E esse é o ponto onde estão as camisas agora. Mas como que elas serão no futuro, né? Qual que é o próximo passo do desenvolvimento? Uma questão que já foi importante ao longo da história, mas que está ficando cada vez mais relevante, são as condições extremas nas quais os jogadores têm que jogar bola. Então no Brasil, por exemplo, a gente tem que fazer muitos jogos à noite para evitar o calor e mesmo assim tem jogador... Santos informa.
Por conta do forte calor que faz em Santos, o zagueiro Zé Ivaldo apresentou um quadro leve de desidratação e precisou ser substituído no intervalo. Depois do jogo ou no segundo tempo? Chega a ficar desidratado de tão quente que tá, ao mesmo momento em que tem jogo acontecendo na Europa e nos Estados Unidos sob neve e frio de literalmente congelar a barba de jogador. Pensando nisso, algumas empresas como a Adidas investem ali em laboratórios basicamente para poder testar a durabilidade das peças e a resistência delas a temperaturas, com o intuito sempre de aumentar a performance dos atletas, né, com camisas leves que permitam a transpiração e não acumulem suor. Sempre lembrando que o material que chega lá pro jogador, né, do Arsenal, por exemplo, não é o mesmo que chega para você quando você compra uma camisa aí, tá? E a gente também tem outros tipos de tecnologia e inovação nos materiais das camisas. Por exemplo, tecidos antibactéria que amenizam aquele fedor horrendo que deve rolar nos vestiários aí depois dos jogos, né? Enquanto também existe todo um estudo de como que a camisa deve apertar o jogador para ajudar na circulação e também a amenizar a fadiga muscular. Inclusive, outra tendência no futebol atual é a gente falar muito de números, né? Agora que eu percebi, a camisa de jogo J aqui atrás, e do Jokeres ali, e do som ali embaixo. Tem aquela camisa de jogadores estrangeiros. Isso também vale para os Se você percebeu primeiro, dá um like ou se inscreve no canal. jogadores. Vocês já devem ter visto quando o jogador tira a camisa e parece que ele tá vestindo um sutiã por baixo, né? É o que é isso aí? São coletes que estão ali para conseguir medir sinais vitais e outras métricas dos jogadores. BPM, velocidade e intensidade. Enquanto treinam e jogam, mas já pensando nisso, alguns fabricantes de material esportivo têm colocado dentro das próprias camisas ali compartimentos para que sejam instalados Que massa! monitores e monitores Ali deve ser a posição que ele joga, né? Ponta direita. para medir o desempenho dos atletas e fornecer dados aí para a equipe médica, de fisioterapia e por aí vai. As camisas hoje em dia também são feitas geralmente de poliéster e outros materiais como elastano e poliuretano, enquanto um recente lançamento trouxe de volta uma pegada bem nostálgica dos tempos lá de trás, tá? O Wolverhampton lançou uma camisa totalmente dourada, fabricada... Lançada aí, 24 e 25. Será que essa camisa existe mesmo? Qual é o nome do... trouxe de volta uma pegada Vou colocar no tradutor, vai que, né? bem nostálgica dos tempos lá de trás, tá? O Wolverhampton... Over... Do que over. Aqui já tá escrito aqui, ó. 24, 25. Doura. Existe! Anos 70, Sudu. Existe, gente. Existe, não vou comprar. Não sou torcedor desse time. Lançou uma camisa totalmente dourada, fabricada com material fluorescente que reflete a luz, em alusão a um antigo uniforme da década de 50 que também refletia um pouco a luz dos refletores do estádio. E refletores do estádio, vocês sabem... Estava escrito ali 50. Não, é que tá escrito 50. Lá tá escrito 70. Foi uma inovação do Wolves e que inclusive no final das contas ajudou a criar a Champions League, né? Essa história é fantástica, é sério, se você não assistiu, né, a história de como a primeira Champions surgiu, por favor, tá aqui, vale a pena. Vou assistir daqui a pouco, depois de editar. Passado, uma coisa que tem gerado cada vez camisa mais bonita do Milan. São os uniformes retrô e tem alguns clubes já passando a vender eles mesmos réplicas de uniformes do passado que se tornaram lendários ou por ser... Menos o Real Madrid que não quis, né? Ele ia comprar a camisa do Barcelona. Essa aqui de 2005, 2006. Por terem marcado alguma conquista e coisa do tipo. Por falar em moda, talvez nenhum clube tenha se associado tanto a ela quanto o Venezia nos últimos anos. O clube nunca ouvi falar. Estética usando a moda italiana,
transformando o campo deles em passarela e abraçando Lá ele, a arte virou e a mulher, arquitetura foi? da sua cidade. Teste o Exit Lab. É, gente. Ele ia falar, só que agora eu mudei de camisa. Então. Não vai cair, não? Oh! Então, esse aqui é a camisa de 2009, eu acho, 2010. Coisa estranha. Grátis por 3 dias. No Valorant, tudo pode mudar em segundos. É, eu queria jogar Valorant, só que esse PC não dá. Culminando em alguns exemplares lindíssimos, como por exemplo este modelo que eu estou vestindo, né, que eu particularmente acho maravilhoso. E movimentos como esse do Venezia ajudam a reforçar uma tendência fashion que tem até nome, chama Blokecore. É a ideia de misturar camisas de time nos seus feeds do dia a dia, né? Uma moda que invade as redes sociais e bebe um pouco de inspiração de algo que no Brasil já era muito popular. O uso da camisa de futebol para sair, para ir na padaria e até, claro, o famoso "a camisa é tão linda que eu usaria para casar". As camisas de futebol têm virado muito mainstream e grandes empresas da moda têm feito também colaborações com times, indo principalmente na onda do streetwear e até grandes personalidades de futebol, como o cantor Drake e outros nomes da música são vistos usando uniformes de clubes. Então, do mesmo jeito que alguns clubes apostam aí na nostalgia e tentam bater forte aí na conexão do torcedor com o clube, indo nos kits retrô, a gente também tem movimentos feitos pro outro lado, para novidade, né, como esse uniforme meio roxo aí da Alemanha, que era uma cor que eles nunca tinham utilizado antes e que deu muito certo. Simplesmente foi o recorde de vendas para um uniforme visitante da seleção. E com tudo que a gente falou para vocês, também surgiu outro movimento que vem ganhando muito força, que é o do colecionismo. Pessoas aí fissuradas em uniformes de futebol, que gostam de comprar o máximo de bolas, ter coleções e basicamente nem eu tenho tanta camisa assim. ou com a história do futebol como um todo através das camisas, né? E o futuro como será? É difícil de prever, mas a gente pode ter alguma ideia, tá? Uma revista pediu para alguns designers fazerem conceitos de uniformes do Tottenham para as próximas temporadas. O futuro das camisas de futebol. Pedimos... Pera. Perdimos a 3 designers gráficos que imaginassem a camisa de futebol dos próximos 15 anos. 15 anos. Até 2032, quando o Tottenham já será potência, né? Fica a lembrança aí. E os designers tentaram prever, então, como é que vai ser essa evolução ao longo do tempo. E a gente vê, por exemplo, em 2028, 29, o estilo sendo meio que futurista, vai quase numa pegada meio que uniforme dos Vingadores ali. Enquanto em 2031, 32, ela teria alguns elementos malucos já aparecendo mais ali, quase como uma camisa de beisebol. E se for para outro lado, super futurista, com camisas cada vez mais tecnológicas, com LEDs e tal, talvez um negócio meio futebol galáctico. E outra coisa que a gente pode certamente prever é que, como a moda ela é muitas vezes cíclica, em algum momento a gente vai ver o retorno das camisas super largas, né? Mas já com tecidos muito mais tecnológicos que façam com que a camisa não fique pesada quando tá molhada, suada, ou já de repente com esses sensores de movimentação, de sinais vitais dos jogadores já colocados diretamente, né, em algum lugar na camisa, ou quem sabe alguns clubes não queiram chocar ainda mais. Por que não tentar de repente uma camisa regata, né? Aí eu tô tirando da minha cabeça, tá? Eu nem sei se é permitido pelas regras. Mas pô, e uma camisa de botão, como se fosse uma camisa social assim, né? E se algum clube resolver de repente voltar com a gravatinha da Juventus lá no século XIX? Por que não? Então a gente contou um pouco da fascinante história de evolução dos uniformes aí, das camisas de futebol, mas tem uma coisa que eu tive que deixar de fora, que eu falei lá no começo do vídeo, que foi um pouco assim sobre as cores e tal, mas eu falei de forma geral. Eu não tenho como entrar nesse vídeo aqui na explicação de por que o Arsenal usa vermelho, por que o Real Madrid usa branco, mas a gente tem um vídeo explicando as cores dos clubes e, cara, é um dos vídeos mais fascinantes. Então, esse aqui foi o final do vídeo. Bora ver quanto que tem de bateria, gente. Bora ver quanto tem de bateria. Foi de 6 para 24. Foi de 6 para 24, moços. Então esse foi o vídeo. Falou, gente!